Começando mais uma edição do nosso TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TV Cabo para o sul da Bahia. Obrigado a Ilhéus e Itabuna, as duas maiores cidades aí, né, da região, que são pioneiras na TV por assinatura há 20 anos. Muito obrigado mesmo. Pioneira não é só aqui não, pioneira em todo o norte e nordeste do Brasil e todo o centro-oeste. Nós também estamos no canal do YouTube TVI Oficial, entra lá, confere, tem o nosso chat, você pode interagir aqui com os nossos convidados, tá bom? Fica à vontade. Falar interagir, né? Você também pode participar, você que está nos assistindo pela TV a cabo, pode participar e interagir com a gente através do WhatsApp, anote o número que vai aparecer aí na sua tela e participe com a gente, mande uma mensagem de texto ou de vídeo, né? Sempre na horizontal, seja até um repórter por um momento aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, conte-nos como é que está a situação aí, tá certo? Fique à vontade, participe, interaja com a gente. Cadê o número do WhatsApp? Bota aí na tela para o pessoal conferir. Olha, gente, você também pode nos assistir e acompanhar a nossa programação no stream TVI Play, na internet, tviplay.com.br. Lá tem um Jornal à Tarde, um presente para você, inteiramente grátis. Você não vai pagar nada, tá bom? E vai ficar informado de tudo que acontece na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, na sua região, no Brasil e no mundo. Minuto a minuto, atualizado pela redação do maior jornal do Norte e Nordeste do Brasil, há mais de 100 anos, informando a população baiana, tá bom? Eu conto com você. Está lá o nosso presente, é só você acessar, viu? Tem também o nosso aplicativo na loja de Android, TV Play Brasil. Então a TVI, né, é uma TV mobile. Você assiste onde e quando quiser, a hora que você quiser, tá bom? Então é isso aí, estamos aí em todas as plataformas. Olha, gente, o programa de hoje, terça-feira, é dia do quadro Gente de Vitória, com a jornalista Vitória Santana, que daqui a pouquinho vai estar aqui no programa, né? E hoje também a gente vai abordar aqui vários assuntos, né, que diz respeito aqui à nossa cidade, à nossa comunidade, à nossa região. Vamos falar de notícias factuais, o que está acontecendo, o que aconteceu, o que vai acontecer. Vamos falar da previsão do tempo, vamos falar de esporte aqui no programa. E vamos conversar com a advogada, né, Úrsula Matos, está aqui com a gente. Hoje mais um tema aqui que ela vai abordar com a gente, viu? Muito importante e interessante para você. Não perca, você pode interagir também, mandar perguntas aí, né, para a nossa convidada, interagir aí durante o bate-papo, tá bom? Ela também que vai hoje ser entrevistada pela Vitória, né? Hoje vai ser o dia de Úrsula aqui no programa. Bom dia, Úrsula, obrigado por você ter vindo aqui, viu? Bom dia, Barbosa, bom dia a todos os telespectadores da TVI News. É sempre um prazer estar aqui e confesso que hoje é um dia especial. E estou rompendo, assim, um tempo de dificuldade, porque ainda vai fazer 6 meses que perdi meu pai. Nossos sentimentos para você. E eu sei da importância que era para ele todas as vezes que eu dava uma entrevista, participava de um programa de TV, de rádio. Era, assim, meu fã número 1. Saía daqui correndo para mandar os links das entrevistas e ele assistia do início ao fim. E hoje, pela primeira vez, isso não vai acontecer. Mas eu tenho certeza que meu pai está na glória com o Pai Celestial e continua tendo muito orgulho de todos os esforços, de todos os filhos, os 4 filhos que ele deixou aqui nessa terra. E eu agradeço mais uma vez pelo convite, pela honra de estar sempre ao seu lado aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, Úrsula, viu? E eu acredito muito na vida pós-morte, né? E tenho certeza que seu pai está num bom lugar e com certeza acompanhando você de onde ele estiver. Amém, eu creio também. É isso eu aí. Creio. Olha, gente, vamos falar um pouquinho do tempo antes do bate-papo aqui com a Úrsula, né? Vamos lá, tem uns gráficos hoje para a gente mostrar aí do tempo. Então vamos começar aqui, não tem um gráfico, eu vou falar logo de Itabuna, né? Nós estamos aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, bem pertinho de Ilhéus, em plena Mata Atlântica aqui, no alto maravilhoso aqui. E hoje os termômetros estão marcando aqui, nesse momento, 26 graus. A mínima hoje pela manhã foi de 19, a máxima vai chegar a 28 graus daqui a pouquinho, né, ao meio-dia. E já deu uma chuvinha hoje na madrugada, desde as 4 da manhã, né, até as 6, 6 e meia, deu uma chuvinha. Não só aqui, mas também em Ilhéus. Mas agora o sol brilha forte, poucas nuvens no céu e deve permanecer assim durante todo o dia, viu? Amanhã tem uma previsão de chuvas aqui para Itabuna. Ilhéus também da mesma forma, 26 graus nesse momento, amanheceu com 21, a máxima vai chegar a 28 graus.
O sol brilha forte nesse momento, mas também hoje pela manhã deu aquela chuvinha costumeira aí, principalmente Ilhéus que está ali na beira do mar, né? Sempre pela manhã sopra aquelas nuvens ali e chove em algum lugar da cidade. Buerarema 26 nesse momento, a máxima vai chegar a 28 graus, sol forte também na cidade. Ibicaraí com 25 nesse momento, a máxima vai chegar a 28 graus, o céu está parcialmente nublado. Ibicaraí, né? Itajuípe 26 nesse momento, sol parcialmente nublado, céu, a máxima vai ser de 28 graus ao meio-dia. Já Floresta Azul nesse momento 25 graus, não chove hoje também, mas o tempo fica parcialmente nublado. Itacaré com 26 nesse momento, a máxima vai chegar a 27 graus, o tempo está parcialmente nublado, né? Algumas nuvens no decorrer do período. Já Porto Seguro, sol brilha forte, céu de brigadeiro, 26 graus nesse momento e a máxima vai chegar a 28 ao meio-dia. Canavieiras também com 26, sol forte, está dando praia lá, 28 vai ser a máxima, daqui a pouquinho não deve chover no decorrer do período, hein? Um abraço aí a todos de Canavieiras. Já a Vitória da Conquista, né? Um abraço para o Gustavo Magalhães. 21 graus nesse momento, que maravilha, hein, Gustavo? Tá bem agradável aí. A máxima vai chegar a 24 graus ao meio-dia. Não há previsão de chuva, embora tenha muitas nuvens passando aí pelo céu de Vitória da Conquista. Essa é a previsão do tempo para hoje, né? Você conferiu aí não só Itabuna e Ilhéus, mas também algumas cidades importantes aqui da nossa região sul da Bahia. Bom, gente, vamos começar o papo aqui com a nossa advogada querida, né, Úrsula Matos, está aqui com a gente. E eu gostaria de abordar um tema que a gente vai tratar ainda no decorrer dessa semana, né, em outros programas, que é a questão da PL, que coloca aí, né, a vítima de estupro como uma possível condenada caso ela faça o aborto, né, após 22 semanas. Úrsula, qual a sua opinião sobre esse tema? Vamos lá. Você como advogada, né, legalista e mulher, né? Sim. É um tema bastante polêmico, né, Barbosa? É um tema que mexe com todos nós. Eu, além de ser advogada, sou mulher e sou evangélica. É verdade. Mas eu tenho certeza que a gente precisa tratar as questões de cunho religioso com as denotações que eles precisam ser tratados e os assuntos de saúde pública como devem ser tratados. É óbvio que eu sou contra o aborto, assim como, vamos dizer assim, a maioria esmagadora da nossa população, da nossa nação, é contra o aborto. Mas a verdade é que esse projeto de lei, o 1904 de 2024, proposto pelo deputado Sóstenes, ele é uma barbárie. Ele não é só um retrocesso, ele é uma barbárie. Ele compara as meninas e mulheres que optam pela interrupção de gestações a assassinas, né? E a verdade é que a gente precisa entender que o nosso país é um país que ocupa um ranking mundial, né, como um dos países mais violentos contra a mulher. Nós estamos ali entre o 4º ou 5º país que representa um grande número e uma grande estatística de crimes contra a mulher, de violências domésticas, de crimes de gênero, enfim, de feminicídio. Então, os números são assustadores de estupros envolvendo crianças e adolescentes. Eu não posso colocar dentro de uma regra cega pelos cunhos ideológicos e religiosos toda essa realidade que, inclusive, comporta crianças e adolescentes que, na maioria dos casos, não sabem nem o que seja uma gravidez, que são estupradas por pais, padrastos, avós, tios. As estatísticas nos indicam que mais de 80% dos abusadores, dos estupradores de crianças e adolescentes são pessoas próximas de dentro de casa. E isso implica numa denúncia tardia, numa descoberta tardia de gestação. Veja, eu não estou falando de mulheres
somente de mulheres que são vítimas de estupro, lá por volta dos seus 20 e poucos anos, que já conhecem, por exemplo, o seu ciclo menstrual, os indícios de uma gestação. Eu estou falando de crianças entre 9 a 12, 14 anos de idade, que sequer possuem ciclo menstrual regular e sabem o que seja uma gestação. Eu estou falando de crianças da periferia que não têm acesso ao SUS, que não têm acesso a contraceptivos, que aliás nem iniciou a sua vida sexual de forma ativa, são vítimas de estupros. Eu estou falando dessas meninas. Essas meninas ocupam um índice desumano, cruel, de gestações na adolescência, na pré-adolescência. Então, são essas meninas que os deputados, os 33 deputados, né, que nos representam, estão querendo igualar a assassinas, estão querendo penalizar, inclusive com dosimetrias de penas maiores, mais severas do que os seus próprios estupradores. Ora, os nossos deputados deveriam estar preocupados em possibilitar a essas crianças o acesso ao SUS, a educação sexual na tenra idade e, mais do que isso, deveria endurecer a pena de estupradores, endurecer penas de homens que cometem abusos contra crianças, adolescentes e mulheres em geral. Eles deveriam criar diversas metodologias de maneira a empoderar essas crianças com o conhecimento. Olha, o que é o estupro, o que não é o estupro. São inúmeros os relatos, Barbosa, de crianças que só descobrem que estão sendo molestadas, que aquilo que o pai, que o padrasto, que o tio, que o avô está fazendo com elas é uma coisa errada, quando na escola, no ambiente educacional, elas vamos dizer assim, participam de uma aula de orientação sexual, de educação sexual, e aí descobrem, não é isso que meu pai está fazendo comigo. É isso que meu padrasto está fazendo comigo, meu avô, meu tio. Isso não é o certo, não? Correm para a professora, para a diretora da escola para denunciar. Né? Então, como que a gente vai criminalizar meninas que sequer sabem o que é uma gestação, o que é um abuso, né? Como se assassinas fossem, pelo fato de decidirem interromper uma gestação, né? A continuidade de uma gestação depois de um estupro significa a perpetuação de um sofrimento. Eu estou imputando para essa criança, imputando para essa mulher, para esse adolescente, a continuidade de um sofrimento, né? Em levar nos braços uma criança que foi fruto de um abuso, de uma violência. Mas existe a possibilidade de interromper até a 22ª gestação, segunda semana de gestação. Veja, Barbosa, a maioria desses casos que envolvem crianças e adolescentes sequer são descobertos até esse período. Quando a barriga começa a apontar, é que a mãe ou algum parente próximo tem a curiosidade de levar para o médico para saber o que é. E aí sim descobre que essa criança que está sendo abusada dentro da sua própria casa, com pessoas próximas, com familiares, está grávida. E aí então começa a via crucis em busca desse aborto legalizado, né? Então até que isso aconteça, olha, a gente inclusive já acompanhou casos de mulheres, de adultas, com gestações de fetos anencéfalos, sem cérebros. Vamos falar aqui de uma forma rasgada. Fetos sem cérebros, né? Em que a própria medicina e a própria ciência já diz, olha, infelizmente são fetos que não vão ter vida. Mesmo que nasçam, não vão ter vida. E de mulheres que decidiram interromper a gestação de fetos anencefálicos, né? Sem cérebros, vamos falar de uma forma mais rasgada, mais popular, de fetos sem cérebros, e que esperaram uma autorização judicial até as vésperas de um parto normal. Quer dizer, é uma crueldade sem tamanho. Né? Toda uma burocracia. Nós temos pouquíssimos lugares
que trabalham com o aborto legalizado. Aqui no Nordeste, especificamente, nós temos só 2 centros, né, que são autorizados a trabalharem com isso. E um que é referência, que está em Pernambuco. Recife, né? Então, assim, e esse aí, o médico que está à frente desse núcleo de Pernambuco, de Recife, ele categoricamente diz, olha, são mais de 14 mil crianças e adolescentes que estão grávidas neste momento no nosso país. E apenas 4% delas, 4%, têm acesso ao aborto legalizado. Estão grávidas provenientes de estupros, de abusos. Eu estou falando de adolescentes que tiveram uma iniciação muito cedo, sexual, né, precoce. Eu estou falando de vítimas de estupros e de abusos. De violência, né? E tudo mais. E não bastasse isso, ainda tem uma terceira situação. Quer dizer, a primeira são as vítimas de estupro. A segunda são as mulheres que enfrentam uma gravidez de fetos sem cérebros. E a terceira é um nicho que envolve uma gravidez de risco. Mas a gravidez de risco, ela pode ser detectada até a 22ª semana de gestação? Pode, mas acontece situações que envolvem casos que são detectados o risco depois da 22ª. E aí, é aquela coisa. Ou você vai optar pelo aborto, ou você vai optar pelo risco de falecer no momento do parto, ou de esperar até o parto. Existem casos de mulheres que enfrentam infecções generalizadas, cardiopatia, a partir da 22ª semana de gestação. E aí, a medicina vira para ela e fala, olha, o ideal e o que deve ser feito, até para preservar a sua vida, é optar pelo um aborto legal, porque a sua gravidez é de altíssimo risco. E é para esse tipo de mulher que os nossos deputados estão dizendo assim, olha, se você fizer o aborto, se você optar pelo aborto, nós vamos te criminalizar. E aí, a repercussão midiática, a repercussão das redes sociais foi tão grande que alguns deputados, inclusive, já começaram a voltar atrás. De ontem para hoje, uma deputada evangélica apresentou um requerimento pedindo a retirada do seu nome dessa aprovação, porque disse, olha, não combina, né, com os meus valores e princípios, mesmo sendo evangélicas, né, mas eu sou defensora de direitos de crianças, de adolescentes e de mulheres. Então, aos abortos previstos em lei, as exceções legais, as questões que o STF, né, em relação aos fetos sem cérebro, que o STF se posicionou, e não tem muito tempo, sobre essa questão, eu sou totalmente a favor, então quero retirar o meu nome. Mas se não tivesse tido essa repercussão midiática das redes sociais, enfim, se as pessoas já não tivessem ido pra rua, olha só, os deputados conseguiram levar as mulheres pra rua, homens, mulheres, adolescentes pra rua, pra protestar contra esse PL, que inclusive teve a aprovação de regime de urgência sem sequer passar pelas comissões especializadas sobre o assunto. Não, e foi de uma forma muito rápida, né? Muito. Aquele tipo de votação sorrateira. Que assim, quem está em pé fica, quem está sentado Isso. fica, e foi Exatamente, aprovado. exatamente. E o pior de tudo é saber, Barbosa, que o próprio deputado Sóstenes, que é o autor do projeto de lei, ele disse assim, esse é o nosso momento de testar o presidente Lula. Agora ele vai poder dizer para os evangélicos desse país se ele de fato é contra o aborto, como outrora ele disse que era. Então vamos testá-lo. Então chega a ser cruel, chega a ser desumano, chega a ser um absurdo sem precedentes. Estamos falando de vidas, estamos falando de crianças, de adolescentes. E o deputado está preocupado com questões eleitoreiras, no sentido de colocar esse presidente que está aí, que foi eleito pela maioria desse país, tenha você votado nele ou não, mas ele foi eleito dessa maneira. Ele está preocupado em colocar esse presidente contra esse nicho de evangélicos, ou esses evangélicos contra esse presidente, com uma pauta, né, com o nome aborto, que é uma pauta tão delicada, tão séria, que envolve vidas. Por que comissões não foram ouvidas? Por que profissionais não foram chamados
Por que essa referência, né, desse médico Olímpio que está lá na frente desse hospital em Pernambuco, em Recife, não foi chamado, não foi ouvido? Por que psicólogos, médicos... Com a sociedade exatamente. Né? Por que não chamaram a sociedade para essa discussão? Eu acho que no ponto que já está a atual lei, que a gente tem a atual legislação, já está de bom tamanho, né? Sim, exatamente. O aborto é criminalizado no Brasil, né? Sim, que fique claro, o aborto é criminalizado no nosso país. Ponto. E mais uma vez, volto a dizer, como mulher, como advogada, como evangélica, eu sou contra o aborto. Agora, nós precisamos entender que as realidades estão aí postas e que as exceções contidas na nossa legislação, nas decisões da Suprema Corte, elas abarcam todas as peculiaridades, queira você ou não. Se ideologicamente falando você é contra o aborto, para o caso de você ser estuprada, Deus o livre guarde, uma filha sua ser estuprada, escolha manter a gestação. Não imponha esse castigo às demais pessoas que não pensam como você. Aí outro dia, agora essa semana, uma deputada, esqueci até o nome, uma que usa uma coroinha de flores na cabeça, disse assim, mas se não quiser, coloca pra adoção. Olha só, coloca pra adoção, não aborta não, coloca pra adoção. Gente, pelo amor de Deus, chega a ser assim, surreal. Me causa uma perplexidade. Se estão tão preocupados com as crianças que estão em abrigos para adoção, por que não começa a fazer uma fila lá para adotar essas crianças que estão lá, esquecidas, abandonadas e marginalizadas? Né? Então, às vezes a gente brinca assim na nossa advocacia de família. Tem muitos pais que abortam seus filhos depois que nascem. E tem muitas mães que infelizmente também fazem isso, na medida em que não dedicam os cuidados necessários. O pai que sai de casa, que não visita o seu filho, que não tem um regime de convivência, de visitação adequado, que não paga uma pensão digna para o sustento dessa criança, diariamente rejeita essa criança, não atende ligações, não cria momentos de qualidade, mesmo tendo saído de casa, continua sendo pai dessa criança. Esse pai diariamente aborta essa criança. Por que a gente tem tanta dificuldade de falar sobre esses abortos naturalizados por todos nós, né? Que acaba afetando milhares de crianças mundo afora. Então, é uma questão muito séria e que a gente precisa se posicionar de uma forma muito racional. E não ideológica, porque a gente está tratando de um assunto de saúde pública. Veja, Barbosa, eu costumo dizer que o fato de ser contra a prática homossexual, que esse é um tema também polêmico, muito delicado e polêmico para a bancada dos evangélicos, não apaga uma realidade de direitos e deveres de casais homoafetivos e de pessoas homoafetivas. O fato de não concordar com a prática como bancada evangélica não aniquila essas pessoas, tampouco seus direitos. Então o direito está aí, dinâmico como para abarcar toda a sociedade, todos os nichos de maiorias e de minorias. Se as decisões, se as legislações vigentes no nosso país estão aí postas para reconhecer o direito desses casais homoafetivos, de partilha em caso de divórcio, de herança em caso de morte, é porque, de fato, existe uma realidade que precisa ser alcançada pelo direito. Independentemente da minha crença e da sua, da minha aceitação ou da sua. Essas pessoas, elas são sujeitos de direitos e de deveres. E fingir que elas não existem, ou tratá-las com indiferença, com preconceito, vai muito além do que aquilo que Cristo ensinou para mim e para você. Quando a gente fala minimamente de respeito e não de aceitação, mas de respeito. Então, essas questões, elas precisam ser analisadas com responsabilidade. Não podem se tornar moeda de troca. Porque agora é um assunto que eu quero me utilizar para testar a popularidade do presidente, ou para colocar o presidente em exercício, ou que está aí contra esses evangélicos do nosso país. Então, vou me utilizar dessa pauta. Olha, foi um verdadeiro tiro no pé. Porque, inclusive, ontem,
Barbosa, eu vi a mensagem do pastor Ed René. Ele tem um sobrenome bem difícil de se pronunciar, Kivitz, alguma coisa do tipo. Certo. Mas ele é assim, uma referência, né, no mundo evangélico, por ser alguém que não concorda com todas essas pautas que são postas aí de uma maneira totalitarista, extremista, sem se posicionar. E aí ele falou no culto de domingo, que viralizou aí nas redes sociais, o vídeo, o seguinte: a igreja tem que ser um lugar de acolhimento dessas vítimas, dessas mulheres, dessas crianças que foram violentadas, estupradas, marginalizadas. A igreja tem que ser esse lugar de acolhimento e não o lugar de apontamentos, de julgamentos, de dizer assim: você é uma assassina, a sua pena tem que ser pior do que a do seu estuprador. Gente, você me perdoa dizer, mas como evangélica eu me sinto envergonhada quando vejo que situações como essas são encabeçadas por líderes religiosos que estão ali nos representando, mas que não têm o mínimo respeito e a mínima responsabilidade para tratar de assuntos tão sérios envolvendo tantas vidas. O autor do projeto, né, ele alega que após as 22 semanas, né, que o aborto se dá através de uma injeção diretamente no coração do feto, né? Sim. Que ali naquela altura o feto já está bastante desenvolvido, então que seria um assassinato. Até aí a gente até entende a alegação dele. Agora, a partir do momento que ele coloca uma pena de 20 anos para a mulher que foi levada a fazer isso, né? Devido às circunstâncias que a gente já discutiu aqui, aí se torna uma coisa realmente inadequada, né? Mas se a preocupação do deputado é com a quantidade forma, de semanas, né? E a forma então que ele viabilize e facilite o acesso ao SUS para que esses procedimentos sejam mais rápidos. Né? E outra coisa... coisa... tem um detalhe que você falou também, né? Tem pessoas que só vai descobrir que está grávida já com várias semanas depois. Aí depois vem a burocracia. Exatamente. Essa pessoa vai ter que se deslocar até um centro onde faz isso, sim, né? Para fazer a regulação, porque vai ser pelo SUS, né? Sim, porque se for particular, não, aí é rápido, mas se for pelo SUS vai demorar. Sobre a forma do procedimento, o Olímpio, que é o médico que... Eu quero lembrar o nome dele por completo, porque eu não gosto de ficar me referindo à pessoa, mas ele é o que está à frente dos cuidados do Hospital da Universidade de Pernambuco. Eu tenho o nome dele aqui, peraí que eu vou... Certo, enquanto você olha aí... Eu queria até registrar aqui que ontem, né, segunda-feira, dia 17, houve um debate no plenário do Senado sobre esse tema e né, que equipara aí o aborto a crime de homicídio. E durante a discussão do tema, houve uma encenação de uma atriz interpretando um feto. E isso irritou bastante o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, né? Embora anunciado como um debate, o evento no plenário incluiu apenas representantes de entidades e da sociedade civil que apoiam restrições para a assistolia, né? Assistolia fetal. O Rodrigo Pacheco também se incomodou com o fato do senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, que solicitou a reunião e ignorou aí especialistas contrários ao projeto. Só levou lá quem era a favor do projeto e ainda fez uma encenação teatral. Foi, e pediu 1 minuto de silêncio aos fetos abortados. Esqueceu de todas as meninas que estão aí sendo vítimas de estupro, né? Diariamente. Os números são absurdos. A cada hora. O que tinha que fazer era aumentar a pena do estuprador. Exatamente. Né? Eu costumo dizer aqui que no Brasil os crimes acontecem nessa velocidade toda e todo dia, porque a gente não tem punidade, né? Não tem punição. Sim. Aqui a impunidade impera. Sim. Então o indivíduo sabe que não vai acontecer nada, ele está ali sempre cometendo um crime, né? Sim, sim. O ginecologista Olímpio Moraes é o diretor médico da Universidade de Pernambuco. Ele diz o seguinte, sobre essa forma, né, que o deputado aborda, né, que é uma forma cruel. Ele diz assim, olha, fetos que não têm cérebro, que é a questão dos anencéfalos, né? Eles não possuem vida, né? Mesmo que tenham batimentos cardíacos, segundo o que ele disse. Mas a medicina o comando indica da que vida está no cérebro. Então,
para esses aí a gente nem pode dizer que é um aborto. Porque, de fato, se não possui cérebro e não tem a possibilidade de permanecer vivo depois do parto, né? Então, necessariamente, ele não chama como aborto para esses casos. E para os outros casos, né, ele diz o seguinte, que existem estudos científicos que relatam que não há sofrimento para esses fetos, né, a partir da 22ª, que não há sofrimento. E que não há um aborto do feto vivo. Primeiro o feto ele é induzido à morte para que depois a limpeza, a curetagem, enfim, o procedimento seja realizado. E aí ele fala sobre a questão da imparcialidade dos médicos, né? Que os médicos não podem, uma vez procurados por vítimas e por mulheres nessa situação de vulnerabilidade, impor as suas ideologias. Olha, vamos ouvir aqui o coração do feto, vamos ouvir aqui os batimentos cardíacos para ver se você desiste. Inclusive, agora, essa semana, um caso veio à tona de uma adolescente que foi vítima de estupro e que já está na 20ª semana sem conseguir o aborto legal. E os 3 últimos médicos que ela passou fizeram com que ela escutasse os batimentos cardíacos do feto a fim de convencê-la a não abortar o resultado de um estupro. É muito surreal, porque eu tenho certeza, Barbosa, que se esses deputados estivessem na posição e na condição de ter que escolher pela interrupção da gestação de um resultado de estupro para uma filha, para uma esposa, para uma irmã, para uma sobrinha, para uma amante, inclusive, o fariam. Sem a menor sombra de dúvida. Tem muita hipocrisia, né? É muita hipocrisia. Agora, irresponsabilidade. Deixa eu te provocar um pouquinho aqui. As mães, né, as futuras mamães, né, que se tornam mães, quando elas se separam, é uma grande maioria, né? Não são todas, mas uma grande maioria, ela tem um filho como se fosse uma coisa dela. Ela até esquece que houve uma paternidade, né? Sim. Então ela não quer ali dividir os direitos do filho com o pai, aquela coisa toda. E resguarda o filho ali. Eu acho até legal que ela mantenha os filhos, né? E porque na hora que houve o estupro, tudo bem, é um fato abominável, né? O estupro, o fruto do estupro, não. Então eu acho que o filho, a mãe também deveria pensar desse jeito. Houve a inseminação do homem, mas eu vou esquecer aquele criminoso. Será que ela não consegue olhar para a criança e ver que é o filho dela? Porque parte dela também está ali, né? Sim. Talvez eu não conseguiria te responder isso, porque apesar de na minha infância, e aliás esse é um assunto que eu nunca abordei, ter sido exposta a uma situação de abuso, eu, graças a Deus, não tive como resultado a gravidez. Então, talvez eu não tivesse a posição de fala, o lugar de fala, né? Mas eu imagino, Barbosa, que levar nos braços uma criança que é fruto de uma violência, de um estupro, seja a perpetuação de um sofrimento, de um trauma, assim, muito profundo, muito profundo. Eu nunca abordei sobre esse assunto para ninguém. Quando meu pai estava vivo, então, nunca abordei para meu pai, porque eu sabia que a reação do meu pai talvez fosse buscar a pessoa e tentar fazer justiça com as próprias mãos. Mas o que eu posso dizer para você... Era uma pessoa da família, não? Foi alguém próximo do meu núcleo familiar. Assim, não direto, mas indireto, que estava na minha casa. Então, eu posso dizer que talvez a minha situação nem tenha sido tão dilacerante quanto a de outras crianças, em que os resultados são mais desastrosos e cruéis. Mas confesso para você que isso me deixou traumas. E que traumas que eu consegui identificar depois de adulta, depois que comecei a fazer análise, porque foram traumas assim de bloqueios mesmo, bloqueios de relacionamento, bloqueios para enxergar o sexo oposto como alguém que não me faria mal. Exatamente porque na minha
consciência, no meu subconsciente, daquela criança que foi exposta por aquela situação, os traumas e as sequelas tenham sido muito fortes. E olha que eu estou falando de alguém que fez parte de uma família que transborda amor e de pais que eram antenados 24 horas por dia. Eu não ia para casa de colegas, eu não dormia na casa de coleguinhas, os trabalhos eram todos na minha casa. Minha mãe me monitorava e monitorava os meus irmãos 24 horas por dia. E a situação aconteceu dentro da minha casa. Então, assim, o que eu tenho a dizer a você, mãe, que me assiste nesse momento: cuide dos seus bens mais preciosos. E pode parecer paranoia o que eu vou te falar, mas desconfie de tudo e de todos. Restrinja mesmo. Essa coisa de vai dormir na casa, vai para o aniversário que a mãe não vai, pega depois. Tenha muito cuidado com todas essas situações, porque para um abuso acontecer basta um piscar de olhos. Pedófilos não escolhem meninos ou meninas. Pedófilo escolhe crianças. Estupradores não formam famílias. Estupros não formam famílias. Estupros fazem vítimas. Então, tenha muito cuidado. Mas o vizinho, ele participa da minha família. Tem um caso, inclusive, aqui em Ilhéus. É óbvio que a gente não cita nomes nem nada, mas a gente acompanhou, em que havia um relacionamento entre vizinhos, de família mesmo, de fazer aniversário surpresa um pro outro, etc e tal, e que a criança estava sendo molestada pelo vizinho. Então, e era alguém de confiança dos pais, de muita confiança. Então, você que me assiste, veja só, mais de 80% dos abusos de crianças e adolescentes são protagonizados por monstros que estão próximos a essa criança. Pais, padrastos, tios, avós, vizinhos, concunhados, amigos que fazem parte de sua intimidade. Abra os seus olhos e converse com seus filhos, filhas e filhos. Porque, como diz, pedófilo não escolhe sexo, escolhe idade, escolhe vítimas, mas sexo não. Então, converse, crie esse ambiente de segurança para essa criança se abrir com você e denunciar. E uma vez essa criança tendo falado, não hesite, não pense duas vezes em procurar as autoridades policiais e denunciar, porque é preciso se levantar como uma voz de defesa dos seus próprios filhos e dizer não, basta a violência, basta a continuidade dessas situações. Em Belo Horizonte, enquanto atuávamos lá, nós acompanhamos o caso de uma família em que o menino foi molestado desde os 8 anos de idade por um arcebispo da capital. E ele era alguém assim de muita credibilidade e influência. E essa família tinha uma devoção por esse arcebispo. Ele tinha uma intimidade, fez o casamento do casal, batismo de todos os filhos e tal. E todas as vezes que ele ia para a casa dessa família, a mãe colocava o arcebispo para dormir no quarto do menino. Porque era o quarto que tinha a cama e o bicama. A cama e aquela cama auxiliar. E aí, resultado, esse homem começou a molestar esse menino com 8 anos de idade. Que absurdo. E ele levava videogame. Uma criança que ele viu nascer, né? Viu nascer, ele fez o batismo na igreja. Então, olha o nível de confiança dessa família com esse homem. Nunca, em hipótese alguma, uma situação dessa seria descoberta. E aí, ele levava perfume, tênis, roupa, ele levava videogame. Na época do videogame que tinha aquelas fitas físicas, né? Ele levava os joguinhos, os cartuchos e tal. Teve uma época que ele viajou pro exterior, não lembro se foi Inglaterra, enfim, e ele levou toda a família. Depois que esses meninos, as irmãs mais velhas, alcançaram a idade de faculdade, ele começou a pagar a faculdade dessas irmãs mais velhas, até que esse menino, quando atingiu na faixa de uns 15 para 16 anos, entre 14 e 16 anos, para eu não ser, para eu não errar, mas foi entre 14 e 16 anos, que no colégio, tendo uma aula de educação sexual, olha a importância da aula de educação sexual. Esse menino chegou em casa e contou para a mãe que estava sendo molestado há anos
pelo arcebispo. E ele não sabia porque era desde criança, né? Então ele achava que aquilo era alguma coisa normal, né? Entende? Então, nesse momento a mãe se desesperou, o pai se desesperou, quiseram buscar a justiça e tal. E aí foi quando ele disse que ele não queria ser exposto mais uma vez. Mas até a faculdade esse menino já tinha iniciado os estudos, ele abandonou, porque... o fato de saber que foi o padre que viabilizava através lá da não sei o que do Menino Jesus, enfim, patrocinava parcialmente essa faculdade. Esse menino abandonou a faculdade, constituiu uma família, hoje tem filhos e tudo. Ainda bem, né? Mas ficou traumatizado e pediu pelo amor de Deus. Eu lembro que quando a mãe falou assim, mas eu quero distribuir a ação em meu nome e em nome do pai, para pedir o dano moral pelo que ele fez pelo nosso filho. E eu disse assim, olha, eu quero ter uma reunião com o seu filho. Você foi advogada do caso? Eu quero ter uma reunião com o seu filho, porque se o seu filho, que foi vítima, me pedir para que eu não distribua essa ação, a senhora pode me pagar o preço que for, o valor que for, que em respeito a ele, eu não vou distribuir. Eu sei, Barbosa, que estava tudo pronto. E o menino disse para mim, doutor, eu não quero que distribua, eu estou namorando com planos de casar, eu me sinto envergonhado, a minha noiva já sabe o que aconteceu comigo na minha infância, agora a denúncia eu quero que seja feita institucionalmente. E confesso para você que a Igreja Católica não deu uma resposta à altura do que esperávamos, né? Mas a justiça de Deus foi feita. O arcebispo faleceu, corroído pelo câncer. E quando ele estava já no leito da morte, ele pediu para chamar essa família para pedir perdão. Os pais do menino foram, mas ele não foi. Ele disse, eu não quero ouvir o pedido de perdão, porque eu não perdoo, não quero ter que... né? Mas a justiça divina foi feita. Ele morreu mesmo, comido de bicho. Né? Mas o adolescente, o rapaz, né, na época ele podia ter perdoado, porque guardar essas mágoas também não fica bom, né, para ele próprio. Eu não sei... Mas realmente foi uma crueldade. Crueldade. Uma crueldade sem tamanho. E ainda bem que esse rapaz conseguiu tocar sua vida normal, né? Sim, porque tem muitos que não conseguem, né, Barbosa? Tem muitos que não conseguem, vira um trauma, né? Meninos e meninas que têm relacionamentos assim abusivos, que não conseguem se relacionar, que inclusive optam pelo homossexualismo, né? Porque criam traumas e feridas absurdas, né? Eu tenho amigos, inclusive, que dizem pra mim, assim, que já namoraram com meninas ou amigas que namoraram com meninos e disseram, olha, eu não consegui levar adiante, eu não consegui por causa de tudo que sofreu, né? Então, assim, é um assunto muito grave, a gente precisa encarar, despido de toda ideologia, um assunto de saúde pública, a gente precisa olhar de forma racional. Esse tipo de tema não deve se misturar com política, né? Não. A política que eu falo é de ideologia, a política partidária. Sim. Eu acho que é uma coisa que envolve muito além de que... Vai muito além. Vai muito além. E a política é uma coisa que fica muito aquém disso aí. Sim. Né? Sim. Essa coisa que você citou aí, né, que nós vimos aí do deputado falar em relação a atingir o presidente com isso, quer dizer, usar, né, até do psicológico das mulheres para atingir um presidente, quer dizer, isso é de uma baixeza, né? A palavra é essa, uma baixeza sem precedentes. Sem precedentes. E isso vai levando, inclusive, esse lado da política para o descrédito, porque as pessoas estão prestando atenção. Sim. Isso é péssimo. Sim. A política já não é bem vista no nosso país, né? Sim. E ainda com esse tipo de atitude fica Por isso pior. que eu disse que foi um tiro no pé da bancada evangélica, né? E que bom em que pese todas as minhas discordâncias e divergências políticas com A, com B e com C, que bom que o presidente da República, mesmo fora do país, porque está em uma viagem internacional, já voltou, se posicionou. E a esposa também se posicionou como uma voz para dizer assim, olha, é uma atrocidade e de nós não vai ter a aquiescência, né? Então, que bom, é um alívio para milhares de crianças e adolescentes que são estupradas, que são relegadas, que são violadas diariamente. Enquanto eu estou aqui falando com você, crianças estão sendo estupradas. É verdade. E vão descobrir amanhã ou depois que o fruto desse estupro foi uma gestação. A elas, por dignidade, a lei imputa ou dá
o direito de interromper essa gestação e que essa lei não seja alterada. É uma garantia. Eu até expressei aqui em outros programas, né, minha opinião a respeito. Eu não tenho lugar de fala nisso aí, porque é a mulher que realmente sente, que sofre, né? Mas eu acho assim que todas as leis que são feitas por deputados, senadores de todos os países do mundo tinha que respeitar um preceito, né? Qual é o preceito? É o preceito divino. Ou seja, Deus dá o livre-arbítrio às pessoas, certo? Então, assim, se a mulher quer fazer um aborto por algum motivo, né, que ela entenda, a responsabilidade é dela, né? Então, ela vai saber que aquilo perante Deus tem aquele peso, perante a sociedade tem outro peso, Sim. mas que ela tem o direito de fazer, certo? Eu penso dessa forma. Sim. Acho que a gente tinha que respeitar o livre-arbítrio que Deus colocou, né? Sim. Todos nós temos caminhos a escolher. Ninguém faz nada forçado, né? Sim. Não existe isso. Sim. Toda decisão que você toma, você tinha 2 opções, no mínimo, Sim. para escolher. E né? tem consequências. E tudo tem consequências, sejam positivas e sejam negativas. Mas né? a gente também tem que lembrar que o nosso país é um estado laico. Exatamente. Né? E outra coisa, a Clara Castanho, eu estou citando o nome porque foi um assunto aí discutido e todo mundo já... Ela foi vítima de estupro. É uma atriz, né? Que foi vítima de estupro. E na época, salvo engano, o Léo Dias, as mídias digitais começaram a colocar aí, atriz engravidou e deixou sua criança para adoção e tal. Quer dizer, olha, ela escolheu por não interromper a gravidez, que seria um direito dela, Exatamente. e colocar a criança para adoção. E ainda assim, ela foi extremamente linchada. Julgada. Pelos fofoqueiros de plantão. Exatamente. Quer dizer qual é a de vocês a propósito? Levar a gravidez e deixar para adoção e ser criticada? Interromper a gravidez porque não suporta levar o fruto de um estupro, de uma violência adiante e ser criticada? Quer dizer... Eu não posso impor para as pessoas. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, pois né? Se terrível. Correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O ser humano ele tem uma necessidade de ser o julgador, né, da vida alheia. O juiz. Né? Todo mundo quer ser juiz da vida alheia. E esquece de julgar a si próprio, né? Porque no momento que ele julga, ele já está fazendo algo errado, que ele teria que se corrigir. Então, é assim, eu acho que o princípio deveria ser esse, né? Por exemplo, eu cito aqui o caso da impunidade, como eu falei, né, aqui no Brasil, e cito sempre um exemplo dos Estados Unidos. Se eu morasse nos Estados Unidos, eu poderia adquirir uma arma agora, por exemplo. Eu sairia e eu numa loja mais próxima, numa loja de conveniências e adquirir uma arma. Dava meus documentos. Né? Fácil, né? Sim. Agora, no dia que eu usasse essa arma, eu teria consequências. Sim. E consequências pesadas. Sim. Se eu tirar a vida de alguém, eu ia para a cadeia de verdade. Sim. Se a pena julgada, colocada lá pelo júri popular e pelo juiz, a sentença fosse de 20 anos, eu teria que cumprir os 20 anos, sem saidinha, sem regalia. Pois é. E então, eu compro a arma, mas eu nunca vou usar, porque eu sei que tem consequência. Agora, aqui no Brasil, não, as coisas são diferentes, né? Por que os deputados não falam em castração química? Isso. Por que não falam em pena de morte? Exatamente. Por que não falam em prisão perpétua para estupradores? Por que não fala? A verdade é que a maioria das pessoas, quando se sentem, assim, indignadas diante de uma situação dessa, que um estuprador é pego, aliás, outro dia foi uma madrasta que encontrou o pai abusando da própria filha na cama. Isso viralizou aí nas redes sociais. E aí, eu percebi nos comentários dos posts, das publicações, deixa chegar na cadeia, porque lá dentro da cadeia, os detentos vão dar a ele o castigo que ele merece. Quer dizer, veja só, a população tem a consciência de que nem dentro dos detentos estupradores de crianças tem tolerância e tem vez. Mas aqui fora, na nossa sociedade... É tolerável, né? Mas por quê? Os deputados e senadores costumam legislar em causa própria, né? Então, quando eles fazem a lei e aí vai estipular a pena, eles pensam assim, mas eu já fiz isso, eu posso fazer. Vai que... Meu filho vai, né? E a verdade, Barbosa, é que além de legislar em causa própria, para esses casos do estupro, você acha mesmo que a filha de um deputado estuprada que tenha ficado grávida, ele vai recorrer ao SUS? Ele vai pagar uma clínica particular, inclusive no exterior, para fazer o aborto. Ou então faz até dentro de casa, paga uma equipe médica. Para ir dentro de casa, você acha que vai notificar? Quantos casos
subnotificados nesse país sobre estupro, gente. Porque aquilo que a gente já fica perplexo a título de estatísticas, não chega a ser 1/3 do que de fato acontece, porque tem muitos casos que sequer são notificados para as autoridades. Você acha que a filha com a irmã, que é a esposa de um deputado que esteja violentada, estuprada e que engravide desse estupro, vai enfrentar a fila do SUS e as burocracias de um aborto legalizado? Faça-me o favor, gente. Se vocês pensam nisso, vocês estão vivendo no mundo de Cinderelas, como diz o outro, do conto de fadas, que não existe, que nunca vai existir, e estão ignorando uma realidade que não vai alcançar. Não vai alcançar nenhum deles. Porque uma vez encontrados dentro de uma situação dessa, é óbvio que eles vão escolher pela interrupção da gestação e vão fazer isso pagando os melhores médicos, o silêncio dos hospitais, às vezes fora do país, e nem eu, nem você vai ficar sabendo. A verdade é essa. Úrsula, muito obrigado por essa participação aqui, mas você vai continuar aí, viu? Vou. Vai continuar aí porque você vai ser entrevistada, a gente vai poder saber mais de sua vida, Que privilégio. Você hoje vai ser a persona aqui do programa. Obrigada. Gente de Vitória, né? Você é uma pessoa de Vitória, né? Amém. É uma pessoa... A gente sabe que para ter vitória tem que ter luta, né? Muitas. Ninguém consegue dizer, eu sou um vitorioso, se você não teve uma luta, uma guerra... Tem que passar por alguma situação para ser vitorioso, né? Sim, muitas. Então hoje a gente vai saber um pouco de sua vida aí. A Vitorinha está chegando aí. Vamos lá. Eu gostei muito da sua fala aqui, né? Dessa situação, dessa PL que está em questionamento aí no Congresso Nacional e no Brasil inteiro, né? Sim. As mulheres estão revoltadas. Primeiro pelo fato de ter passado da maneira que passou, né? Claro que ainda vai para plenário, vai ser discutida no Senado. Mas foi uma coisa muito a toque de caixa, que até deputadas que estavam lá se assustaram com a forma que foi 33 votada. segundos, ou foram 23? 23 ou 33? 33. Pensa aí. E agora, né, ainda por cima, traz essa questão aí da pena, né, para a mulher que cometeu esse aborto de 20 anos, quer dizer, o dobro da pena do estuprador. E sim, só uma última observação. Ontem o Sóstenes falou sobre medidas socioeducativas para as vítimas do estupro. Nossa. Se elas optarem pela interrupção da gravidez, então terão que ser submetidas a medidas socioeducativas. Como não ser estuprada? Como evitar um estupro? Quer dizer, só faltava isso, sabe pra quê? Pra gente ver que as coisas realmente estão invertidas, né? O honesto é vergonhoso, o desonesto é honroso, né? O bandido é o beneficiado e a vítima é a condenada. Só faltava isso. Sim, desse jeito. Você fez a leitura e resumiu aí. É o momento que a gente está vivendo, né? Exatamente. Triste, exatamente. Foi perfeita a colocação. Isso é muito triste. Olha, gente, mas olha, a mudança começa por você. Você que é o eleitor. Exatamente. Aquele que se acha poderoso, que está lá em Brasília, que está aí no gabinete, que está no Estado, todos eles passam pelo nosso crivo. E o nosso crivo é o voto. Nós precisamos botar melhores pessoas para nos representar em Brasília. Sim. Essas pessoas não são patrões de vocês, nem nossos. Elas são nossos empregados. Elas estão lá ganhando nosso dinheiro, né? Sim. Que a gente paga imposto todo dia, seja no açúcar, no sal, no arroz, no feijão, na calça, na blusa. Sim. Tudo é imposto e tudo vira dinheiro para esse pessoal. Sim. Então é a gente que decide, não eles. Então vamos pensar bem quem a gente coloca lá para dirigir nosso país, nossos destinos, né? Através do Congresso Nacional, através de uma Câmara de Vereadores. Esse ano vai ter eleição. Sim. Vamos pensar direitinho quem a gente coloca lá, né? E outra, aí depois eu chamo que a gente atenção votou, das mulheres também, exatamente. né? E outra, depois que a gente votou, desculpa interromper. Não, fica à vontade. Depois que a gente votou, a gente não é obrigada a concordar com todas as pautas e com tudo. Não. Só porque aquele ali foi o que a gente votou. Gente, a gente não pode ter político de estimação. Eu votei em fulano de tal. Sim, mas eu não concordo com o que fulano de tal tá fazendo. Ponto. Então, é um direito seu como eleitor, mesmo tendo votado em A, B ou C, tecer críticas, se opor a posicionamentos, a situações em que ele esteja envolvido. Porque, como diz o outro, quando a gente fecha os olhos para os políticos de estimação, a gente acaba assinando, né? E corroborando. Assina papel em branco, né? Exatamente. Exatamente. E aí eu chamo a atenção das mulheres, olha, vocês que vão votar esse ano para vereadores, Sim.
por que não dar oportunidade a mulheres, né? Sim. Esse atual mandato só teve uma mulher na Câmara de Vereadores, Verdade. né? Então bota mulheres lá, gente. Sim. Acaba com esse negócio de mulher não votar em mulher. Tem Sim. muita mulher aí que vai ser candidata. Aliás, né? é importantíssimo, e me permita. Aqui em Itabuna nós temos candidatas com altíssimo nível e gabarito intelectual, humano, social. E eu não conheço todas, mas já li o projeto de duas especificamente. Não sei se posso falar não, mas vou falar porque eu sou dessas. Pode falar que ainda são já li da Liz dele, da delegada. Já li da Andréia Peixoto, que é uma advogada e assim, combatente, que está ali parte do grupo das mulheres. Envolvida, aqui da TVI, as duas. Ela tem um programa aqui, mas elas fazem parte do grupo Mulheres, né? Sim, fazem. Aqui de fazem. Itabuna, que defende extremamente envolvidas com causas que envolvam mulheres, com causas que envolvam crianças, adolescentes, e que tem um lugar de fala assim espetacular, porque elas sabem do que estão falando, são preparadas, né? Possuem especializações, enfim, e mais do que especializações, possuem envolvimento e engajamento prático. Não é só, eu vou aqui abrir o Código Penal, a Constituição. Não. Elas estão ali envolvidas com debates, né? E com questões sociais diuturnamente. E são duas representantes de altíssimo nível para você, legítimas, para você, mulher itabunense que está me assistindo. Entre nas redes sociais da delegada Liz dele, o nome dela, né? Tem a Liz dele. E da Andréia Peixoto. Porque, assim, provavelmente existem outras mulheres que estão aí se candidatando. Tem a Débora também, que inclusive foi esposa de um político lá no Extremo Sul. Tem muitas. Pois é. Cada partido tem 7 mulheres. Olha aí. Então vamos encher a Câmara de vereadores com representatividade feminina. Até para evitar que façam conosco o que outro dia um vereador fez aí. De chamar uma ex-vereadora de filha da puta no meio de uma sessão. E ninguém fez nada. Não interrompeu, não teve nenhuma punição, não teve uma retratação. Ele só apareceu para dizer que falou de uma outra pessoa, uma transeunte que estava passando na frente da Câmara dos Vereadores. Mas podia ser quem fosse. Podia que ser ele não tinha o direito de fazer o que ele ele fez. Né? E o fato é que ninguém fez nada. Ninguém fez nada, e a própria mulher que estava na Câmara de Vereadores como vereadora deveria fazer uma representação contra o decoro dele, não fez. Não. Ficou por isso Salvo mesmo. engano, foi ela que ao final do vídeo estava ali gritando e dizendo: fulano, parabéns! Salvo engano, foi essa voz que apareceu ao final do vídeo. Eu não estou dizendo que sim, mas teve uma voz de uma mulher ao final da fala, que ele chamou a ex-vereadora de filha, né? Ao final da fala, algumas mulheres ali, vibrando com aquilo. Um absurdo. Né? Então, gente, está na hora de você, né? Você, mulher, tomar consciência. Escolha mulheres. Porque a mulher, é mais difícil cair na corrupção, é mais difícil fazer um trabalho mal feito, né? Eu não conheço, eu conheço poucas mulheres, né? Para fazer coisas assim mal feitas e tal, é uma minoria. A maioria, e esse pessoal que está sendo candidato aí, a maioria é preparado, como ela falou aqui. Ela citou 2 casos, mas tem inúmeras mulheres. Sim. Né? São mais de 500 candidatos aí, ou pré-candidatos, e dentre esses 500, 1/3 pelo menos é mulher. E outra, são essas mulheres que sentem as nossas dores. Isso. E que, portanto, podem nos representar. Exato. Porque o homem não engravida, homem não é estuprado, quer dizer... Depende. Existem situações. Outro dia teve no Instagram, inclusive, um caso de um rapaz que foi estuprado na porta de casa e foi salvo pelo motorista do aplicativo. Mas, assim, os números absurdos envolvem mulheres. Né? Então a gente precisa de representatividade a nível municipal, a nível estadual, a nível nacional. Você, mulher, faça uma pesquisa, dá um Google e vote em pessoas que podem sentir e representar você em todos os aspectos. Só sente a dor de outra mulher, só sente a violação dos direitos de outra mulher, uma mulher. Uma mulher. Quer dizer, homens conscientes também, né? Mas esse lugar de fala, de empoderamento, é através de uma mulher. Pode ter certeza. Olha, gente, eu tinha outras notícias para passar para você aqui, mas não teve tempo, né? A Úrsula falou muito bem aqui. Jéssica, falo demais. Não, mas falou ótimo, né? A gente fez questão de deixar, porque é um assunto importante do momento, né? Mas eu vou agora a Camaçari, a gente vai ver aí, um centro de inovação tecnológica foi inaugurado lá.
né, muito importante. Camaçari que é vanguarda, né? Está sempre na frente aí quando se diz respeito à tecnologia, né? E esse centro aí vai ser muito bom. A Bahia realmente precisa de mais centros como esse, né? Vamos ver um pouquinho aí como é o funcionamento. E você vai ficar logo depois com a Vitória Santana no quadro Gente de Vitória, que vai hoje entrevistar a advogada Úrsula, que está aqui e vai continuar aqui com a gente, tá bom? Confira aí a matéria e depois a Vitória entra aí com vocês. Então, nós estamos muito felizes, né, por estar entregando esse equipamento para a sociedade, uma parceria muito produtiva com o governo do estado, que a gente agradece muito. E esse equipamento, esse laboratório, ele vai servir tanto para a melhor formação dos nossos estudantes, como também para o desenvolvimento de projetos da sociedade, de escolas públicas, do governo do estado, empreendimentos, ou seja, é um espaço colaborativo, é um espaço que dará a oportunidade de que qualquer pessoa que tenha um projeto possa nos contactar e desenvolver esse projeto aqui, junto com os nossos docentes, com os nossos tais e com os nossos estudantes. Então, para nós é uma felicidade poder entregar esse equipamento para a comunidade de Camaçari. A importância, assim, o recurso federal ele é muito importante para nós do estado da Bahia. Aqui não temos condições de executar todos os programas que pensamos, né? O recurso é limitado no governo do estado, o orçamento não é do tamanho que a gente gostaria, né? Nenhum orçamento é do tamanho que a gente gostaria, a gente sempre pensa mais do que tem orçamento. Então o governo federal, ele viabiliza financeiramente algumas propostas nossas. E nesse caso específico, né, do deputado Luiz Caetano, ele, no interesse de viabilizar o IFBA como operador desse projeto, trouxe uma emenda bastante generosa para equipamentos que vão dar a oportunidade desses alunos do IFBA e de toda a rede estadual, porque aqui é um centro de treinamento para os professores da rede estadual, além da rede federal, de institutos federais, capacitar os professores para levar essa cultura maker também para as escolas. E aí a gente vai levando equipamentos à medida que esses professores estejam capacitados para dentro das escolas, para que essa experiência, numa escala menor, possa acontecer também na escola pública da rede estadual e nos IFES também no interior do estado da Bahia. Então aqui é um centro de capacitação e de formação para difusão, interiorização dessa política, mas também um centro de operação, de produção de protótipos de ideias inovadoras, ou enfim, desde do corte laser até a impressão 3D, até a parte mecânica da robótica, né? Tem tudo aqui, os equipamentos, em cada sala dessa você faz uma etapa do trabalho, mas tudo junto, isso no final dá um projeto de um robô, desde um chaveiro a um robô, você pode prototipar e colocar ele para funcionar. A complexidade vai depender de cada aluno, de cada professor. Agora, como é que será o acesso dos estudantes e também da comunidade aqui ao espaço? Existe um comitê gestor, quando a gente colocou isso aqui para funcionar, um comitê gestor vai definir os horários de uso de cada dos estudantes, dos professores, de formação, de usabilidade dos equipamentos, né, a partir de um comitê gestor formado por vários IFES, né, e também professores da rede pública, UNEB, enfim. Eu tenho aqui um grupo de trabalho que está definindo essa governança. Não é o governo do estado que define como usar, mas eles mesmos que vão definir a regra de uso.